com um oferecimento do Laboratório Maurílio de Almeida e do aplicativo Indicomed, estamos iniciando ao vivo a edição especial de número 88 do programa Saúde Master. Sempre lembrando que a nossa interação é totalitária. Agradecendo a todos que estão agora pelos canais 20 e 520 da NET, associada a Claro, e também no mundo inteiro pelo endereço da internet tvmaster.tv. E lembro que o YouTube está transmitindo ao vivo agora no endereço TV Master Play. Vocês visualizam no momento também o endereço do Facebook e o código QR que vai permanecer até o final do programa para que possam interagir. É só apontar a câmera do celular para o código QR e você vai poder fazer uma pergunta aqui ao nosso entrevistado, à nossa entrevistada. Temos também um modo exclusivo de interação, que é pela URL. O URL é aquele campo de endereço do navegador. Se você colocar aí, pode testar, se você colocar por extenso, iaidoutor.com, vai cair aqui também no dispositivo. E quando tivermos entrevistando uma doutora, por exemplo, ou qualquer profissional da área de saúde, é só colocar por extenso iaidoutora.com, que também vai cair aqui. Eu tenho uma foto, creio, o Gil aí, que mostra um pouco dessa interação. Portanto, eu lembro, está aí a foto, só é colocar iaidoutora.com, vai cair aqui. Se quiser testar, iaidoutor.com, cai também no WhatsApp aqui e nós iremos interagir. Lembro também que nós temos várias formas de interação através dos aplicativos da TV Master. Você baixa gratuitamente, é só entrar na sua loja de aplicativos, seja Android ou iOS, é gratuito, lógico. Baixa os aplicativos, você vai ter a imagem e vai poder interagir. Portanto, estamos em todas as plataformas, sem exceção, para salvar vidas. Eu quero só uma foto agora, é de uma abelha, não se assustem aí. Essa aí é a abelha, me disseram que elas vieram lá do Planalto Central. Tentaram atrapalhar a vacina, eu creio que a vacina ali no Ronaldão, enfim. Mas, graças a Deus, tem outra foto que é do meu pai, é de hoje essa foto. Ele conseguiu tomar a segunda dose dessa vacina aí, que é a Coronavac. Aí está meu pai aí, certo? Ativo, fazendo, graças a Deus, programa de rádio na CBN. Ou seja, eu acho assim, a imagem, esse símbolo aí de papai tomando a vacina, com a idade que ele tem, que eu não vou dizer, porque ele está assistindo agora e fica com raiva, eu creio que é um exemplo para que todos possam tomar a vacina. A vacina já deu para ver que funciona e é a nossa, praticamente, quase que única salvação nesse dia triste. Nesse dia triste para o Brasil, com recorde de mortes por Covid, para a Paraíba, com recorde de mortes também por Covid. Mas nós vamos aqui, sempre cumprindo o nosso papel de levar a informação correta com os maiores profissionais de saúde do Brasil, eu poderia dizer assim. Temos mais uma foto aí, é de uma doutora. Eu queria que o Gil colocasse aí, por favor. Essa doutora é a doutora Roberta Lacerda. Deixa eu explicar só um pouquinho. Ela é do Rio Grande do Norte, ela é infectologista. E houve uma coincidência muito grande. Ela hoje está sendo procurada pelo mundo. Ela não está dando mais entrevista. Ela não está podendo dar mais entrevistas. Por quê? Ela argumenta, não é cura, pelo amor de Deus, ela argumenta que em vários casos poderia ter havido um tratamento preventivo e um acompanhamento para a Covid. A partir daí, o mundo focou nela,
a CBN, a CNN, todas as emissoras querendo falar com ela, mas ela está proibida de falar. Eu falei com ela, descobri onde ela mora, houve uma coincidência muito grande. Eu tenho um primo em Natal, quando eu disse, George, procure essa mulher, pelo amor de Deus, procure essa doutora. George fez as pesquisas quando disse, mora no meu condomínio em Natal. Aí, graças a Deus, vai ter o momento oportuno, viu, doutora, que a senhora vai falar, tá joia? Como combinado, eu só vou dizer aqui o que eu posso dizer. E assim, eu sei que a senhora passou a ser até ameaçada. Infelizmente, no Brasil acontece de tudo. E a senhora só quer o quê? Mostrar que pode fazer algo preventivamente. Portanto, eu espero que a senhora consiga, e no momento oportuno, se Deus quiser, eu sei que a senhora vai estar aqui na bancada que salva a vida. Muito obrigado. Um abraço a seu esposo também, o doutor Augusto. Brevemente vou estar aí em Natal, deixa baixar mais aí a Covid, mas vou estar em Natal, para, se Deus quiser, mesmo no distanciamento, mas será um grande abraço, será emocionante. Já tem o primeiro entrevistado de hoje, eu posso dizer que é um amigo, mas um cirurgião do aparelho digestivo, eu vou usar a palavra no contexto, na essência, extraordinário, doutor Eduardo Pachô. Seja bem-vindo mais uma vez na bancada que realmente salva vidas na Paraíba e no Brasil e no mundo. Olá, boa noite. Queria agradecer o convite do programa Saúde Master, onde a gente sempre vem aqui trazer informações pertinentes à saúde. Principalmente nesse momento que estamos passando, não só a Paraíba, o Brasil, o mundo, que é um momento onde tem uma doença, uma pandemia, que atrapalha, e nós do aparelho digestivo, que trabalhamos bastante com obesidade, tem bastante informações a dar sobre, hoje, uma das doenças que é associada ao Covid é um fator de risco. E nós vamos falar muito, esse foi um compromisso, já que o programa é de inteira utilidade pública. Quando eu estive falando com o grande cirurgião, doutor Eduardo Pachô, ele mesmo fez essa colocação. Fábio, vamos falar dessas comorbidades que normalmente, ou por algumas vezes, a obesidade traz, e aí, de repente, estaremos dando uma informação bem interessante para esse momento Covid. Não é isso, doutor? Com certeza. E, assim, a gente sempre apanhando, principalmente na literatura. Ontem saiu um artigo na Obesity Surgery, uma revista de alto impacto mundial, mostrando uma redução nas complicações dos pacientes COVID em pacientes que foram submetidos à cirurgia bariátrica. Muitos pacientes, a gente tem operado muita gente, Fábio, e muita gente liga para mim, doutor Pachô, eu queria que você me desse um laudo que me afastasse do trabalho, porque eu sou um paciente bariátrico. E os estudos mostram ao contrário. Os pacientes que são submetidos à cirurgia bariátrica, eles vão reduzir em risco 70% o índice de uma complicação. Porque a maioria dos pacientes obesos, eles trazem consigo doenças que, com Covid, se torna fatal. Dentre essas doenças, como a apneia do sono, que são pacientes que já têm uma capacidade respiratória reduzida, e também, associado a isso, vai ter algumas doenças onde a gente vai aumentar em 20 vezes a chance de um paciente obeso desenvolver um diabetes, que é um fator de risco também para o Covid, e associado a isso também tem a hipertensão nesses pacientes, onde a gente vê os pacientes, depois da cirurgia bariátrica, uma melhora da hipertensão, que inclusive é um trabalho meu com o doutor Guilherme Veras, que é um cardiologista. A gente tem um programa em Campina Grande, onde a gente avaliou mais de 80 pacientes e conseguimos a redução os pacientes deixaram de ser hipertensos sem tomar medicação em 81% dos casos. Então, isso aí mostra a obesidade hoje, um dos principais fatores de risco para o Covid, onde a gente vê na Europa, os estudos mostrando que cerca de 80%
dos pacientes que desenvolvem a forma grave em pacientes menores de 60 anos tem associada a obesidade. Então, devido a isso, a cirurgia bariátrica, venho assim, reiterar, e até como um dos diretores do capítulo de cirurgia e participando também da diretória nacional, hoje não se parou de fazer cirurgia bariátrica no Brasil. Doutor Eduardo Pachu, eu tenho certeza que eu me incluo nesse grupo, lógico, o senhor e a equipe extraordinária, realmente, repito, o senhor fez há 2 anos e meio a minha cirurgia bariátrica. Eu me lembro, doutor, as minhas taxas da diabetes eram em torno de 300, 320. Hoje, 90, 92, 80 e pouco. Ou seja, eu tenho a exatidão que nesse momento Covid, se não fosse a bariátrica necessária, eu estaria correndo um risco ainda maior. Não é isso, doutor? Com certeza, porque a obesidade traz consigo os marcadores inflamatórios. Então, os marcadores inflamatórios, como a proteína C reativa, que é um marcador que mostra a inflamação, a gente vai dosar no paciente obeso. Esse paciente vai ter, onde o valor de referência dele vai 3, um paciente obeso vai ter uma PCR de 14, de 15. Então, já é um marcador de inflamação. Os pacientes que têm ferritina alta também é outro marcador de inflamação. E quando a gente opera esses pacientes com 3, 4 meses, muitos desses marcadores já voltaram ao normal. E o diabetes é um marcador justamente inflamatório. Ele causa uma desregulação em todos esses outros fatores, que isso aí vai fazer com que a gente tenha uma dificuldade de controle, que é uma doença inflamatória, o COVID. Eu não falo nem tanto da doença porque minha prática não é tratar a doença, e sim tratar a obesidade, que é um dos fatores de risco para a doença. Então, a obesidade traz consigo o paciente inflamado. O obeso é um paciente que ele tem a inflamação. Doutor Eduardo Pachu, eu quero sempre lembrar que essas fotos que irão aparecer e que aparecem no decorrer de todo o programa Saúde Master, elas são fotos licenciadas. Portanto, elas estão autorizadas justamente para aparecerem aí, independente que venham a aparecer rostos, fisionomias. Doutor Eduardo Pachu, é lógico, já começam aqui a chegar perguntas. Eu vou sintetizar, doutor, o que está chegando aqui. É lógico, já estamos com 1 ano nessa pandemia, que é muito séria, como sabemos. E as pessoas ficaram de forma inevitável mais em casa, ou pelo medo, ou pelas medidas restritivas, ou pela necessidade. E o mundo inteiro ficou mais pesado. E aí, doutor? Com certeza. Isso aí é um dado que a gente tem, um dado na literatura, principalmente na literatura europeia e americana. Na Europa, isso aí saiu há uns 4 meses atrás, um estudo mostrou, um ganho médio de peso foi 8 quilos. Nos Estados Unidos saiu a 9,5 quilos. Na minha prática de consultório, eu tenho visto bastante isso aí, principalmente em pacientes pós-operatório. Pacientes, doutor, eu cheguei, estou aqui, ganhei 5 quilos, 6 quilos, nada mais do que hoje o comum nessa pandemia. Principalmente porque o paciente ficou em casa, o nível de ansiedade aumentou, a ansiedade tem muito a ver com obesidade. Então, houve um ganho médio realmente, até nos meus pacientes pós-operatório, de 6 a 8 quilos, claro. Academias restritas, então, o estilo de vida fez com que os pacientes ganharam peso. Então, isso é documentado em estudos europeus. Então, o que a gente tem que fazer é tentar sair do sedentarismo, né? Porque hoje o sedentarismo é uma das piores contribuições para a obesidade, e isso aí é a pura verdade. Doutor Eduardo Pachu, as pessoas parabenizando aqui uma colega do senhor, a doutora Roberta, né, a doutora nutricionista, Roberta Gouveia. Doutora, a gente soube que a senhora teve uma reaçãozinha pequena à vacina hoje, mas graças a Deus já está tudo bem, né, Pachu? Pachu também está vacinado, não é isso, Pachu? Com certeza. Eu estava até aqui conversando, né? Eu já tive o Covid em maio e sou da linha de frente da parte de cirurgia e recebi a vacina, aquela vacina eu recebi da Oxford. Tive poucas reações. Poucas reações, né, doutor? Ou seja, a solução, mesmo que tardia, na minha opinião,
começou tudo bem errado e agora estamos sofrendo grandes consequências, perdas de vidas realmente. A vacina poderia estar numa incidência muito maior e pelo menos uma coisa que dá um alento, vamos dizer assim, em todos os países que estão vacinando e até no Brasil, já mostra que naquela faixa que está podendo ser vacinada, já há uma redução nos casos graves de Covid. Não é isso, doutor? Com certeza. E mesmo depois de vacinado, eu procuro sempre seguir as seguranças, claro. Quando necessário, a gente sempre vai ter que, hoje, a gente, não só nós, o mundo inteiro sabe que realmente a máscara hoje é indispensável para o ser humano, devido a essa epidemia, essa pandemia que estamos passando, né? Doutor Eduardo Pachu, eu trouxe por alguns momentos, até falei hoje com o doutor Cássio da Nóbrega, ele é responsável pelo Laboratório de Inteligência Artificial da Universidade Federal da Paraíba. Ele lida com vários dados, ganhou até um prêmio muito importante, o prêmio do Tesouro Nacional. Falei com ele já hoje, ele vai estar brevemente, outra vez aqui no programa Saúde Master, e ele tem todos esses números de forma muito balizada, doutor. E um dos números que sempre está na frente, infelizmente, quando o assunto é óbito na Paraíba por Covid, é a diabetes. E aí, doutor? Hoje, até nosso estudo de mestrado foi voltado justamente nessa doença. É uma doença hoje que costumamos operar esses pacientes, Fábio, pacientes que não são tão obesos. Muita gente liga a cirurgia bariátrica ao extremo obeso. Eu costumo ligar a cirurgia bariátrica à qualidade de vida. Então, a cirurgia bariátrica hoje tem uma nova modalidade, que é a cirurgia para o diabetes, para o controle do diabetes, para o controle da hipertensão, que isso aí é chamado cirurgia metabólica. Então, nós, hoje, os cirurgiões, junto com os endocrinologistas, conseguimos o controle dessa doença em 96% dos casos. Então, o paciente que é diabético, que ainda tem função pancreática, você é prova viva disso. Então, a gente consegue que o paciente ele tenha um controle de mais de 90%. Então, o paciente ele perde uma doença que traz consigo as complicações microvasculares, que são complicações coronarianas, que é justamente o infarto, e as amputações, as complicações, né, renais, né, que são as glomerulonefrites causadas pelo diabetes. Então, tudo isso é um fator de risco, principalmente para essa doença inflamatória, que é o Covid, que hoje assola o mundo. Doutor Eduardo Pachu, sempre nas nossas entrevistas, acho que essa já é a terceira em 1 ano e meio aqui de programa Saúde Master, eu sempre procuro surpreender o doutor em algum momento, coisas que às vezes ele não sabe ou até não lembra mais, porque são muitas e muitas cirurgias. Doutor, eu fiz um cálculo, entenda onde eu vou querer chegar. Impressionante o que eu vou dizer agora. Doutor Eduardo Pachu, eu queria que, se possível, Gil, abrisse a câmera. Eu fiz um cálculo, doutor, das cirurgias que o senhor já fez com sucesso, e foram todas com sucesso, obviamente, e o nosso programa é uma vez na semana, ao vivo, agora no dia de quarta-feira. Doutor, eu fiz um cálculo. Se eu fosse entrevistar cada um dos seus pacientes que já fez a cirurgia, repito, com total sucesso, doutor, eu estou com um cálculo aqui, eu ia demorar 12 anos e 6 meses. E aí, doutor? Isso aí 12 anos e 6 meses, doutor, é sério mesmo. Eu fiz o cálculo, por exemplo, se a partir de agora eu chego para Alex Filho, Alex, nós vamos entrevistar só pacientes que o doutor Pachu já fez cirurgias com total êxito. Aí, Alex Filho, eu já teria garantido 12 anos e 6 meses de programa. A gente sempre agradece a Deus, primeiramente a Deus, e ter prestado esse trabalho à população. Hoje, graças a Deus, esse trabalho começou em Pernambuco, em Recife, onde eu sempre tenho o carinho de um grande chefe que me ensinou tudo. Então, depois vim para Paraíba
Então, hoje a gente já está na Paraíba há uns 4 anos, mas já há mais de 10 anos operando cirurgia bariátrica e, graças a Deus, isso aí é um orgulho para mim, para meus pais, para a Paraíba, porque hoje levantamos o nome, a bandeira da Paraíba em todo o Brasil, porque nós não só operamos, tratamos as complicações de cirurgia bariátrica, e isso me deixa assim sempre muito feliz, e eu não sabia dessa data, não. Eu fiz esse cálculo. O cálculo, doutor, não está total, porque essa semana eu não sei ainda quantas cirurgias, mas deu para perceber que é uma coisa realmente impressionante. Já temos as estatísticas que sempre trabalhando, principalmente visando os estudos. A gente já vai com quase 5.900 cirurgias. Eu acho que a gente completa próxima semana 5.900 cirurgias. Graças a meu Deus, os pacientes desenvolvendo as cirurgias todas, cirurgias com sucesso. Doutor, eu só fiz o cálculo para 5.700, portanto são 13 anos agora de programa. Doutor Eduardo Pachu, aqui estão perguntando muito, está ligado, obviamente, com a obesidade, e foi o segundo caso que está levando pacientes a óbito pela Covid, que é a pressão alta. E aí, doutor? A hipertensão, né? A hipertensão é uma doença que ela, junto com o diabetes, é a maior causa de insuficiência renal. Então, a hipertensão também, tem um grande amigo meu lá de São Paulo, que é o Dr. Schiavon, ele também tem um trabalho a nível mundial no controle da pressão desses pacientes pós-bariátrico, onde a gente consegue o controle da pressão desses pacientes em 83% dos casos. E hoje também já se enquadra na cirurgia metabólica. O que é a cirurgia metabólica? A gente operar os pacientes com IMC, o índice de massa corpórea, a partir de 30, na obesidade leve. Então, hoje, o Brasil, o mundo, sabe que a cirurgia bariátrica não é só para os extremos obesos. É para os obesos leves, que têm doença, que com essa cirurgia nós conseguimos trazer de volta a qualidade de vida. E uma das coisas que é muito importante para a cirurgia bariátrica também, Fábio, é o preconceito. Hoje, eu estava no consultório agora, e eu tinha operado um casal, eu operei um casal, marido e mulher, há 3 meses, pessoas conhecidas, e eles nos relatando o preconceito que eles sofrem por ter sido operado. Todo mundo acha que é fácil. O que eu digo sempre, os estudos mostram, os pacientes não são obesos porque querem. Tratar a obesidade, todo mundo sabe o que é que deve comer, o que não deve. O que muita gente não sabe, que tem hormônios envolvidos. Então, maior parte da obesidade vem principalmente da genética, depois do estilo de vida. Então, muita gente é criticado, sofre preconceito por uma doença que é do mesmo jeito que a hipertensão, diabetes. Hoje é uma epidemia, uma pandemia no mundo. Doutor Eduardo Pachu, doutor, eu acho que é por isso que se comenta muito quando se vai fazer um procedimento, uma cirurgia bariátrica, que a gente só deve falar para aquelas pessoas mais diretas, as pessoas que a gente julgue mais importantes no processo. Porque senão termina, sei lá, lhe desestimulando, não é isso, doutor? Porque é muito comum o que o doutor Pachu está falando. Eu fui um que tentei de tudo que se imaginar durante quase 20 anos para perder peso. Aí perdia, voltava, aquela coisa, com a maioria, infelizmente, que acontece, né? Mas o que é que ocorre? A gente escutou muito, tu devia ter mais força de vontade, não sei o quê, olha, tu vai morrer. Vai entender de tudo, se você também não for em frente, você também não consegue. Não é isso, doutor? Com certeza. Muita gente fala, você vai morrer. E tudo que eu falo é baseado em artigo científico. Tem um estudo que mostra uma diminuição da mortalidade em 89% nos próximos 5 anos no paciente bariátrico. Então, imagine, tem pacientes que têm 160 quilos, aí daqui a 10 anos ele está com 140. Diz, eu já estou voltando o peso de novo. Eu digo, imagine se você não tivesse sido operado, com quantos quilos você estaria hoje? Você estaria com mais de 250 quilos. Então, saiba que já é um sucesso a cirurgia. Então, muita gente quer a perfeição. Hoje, nós, como cirurgiões bariátricos, tem que entender a qualidade de vida, tem que trazer esses pacientes de volta ao lares familiares, à vida social,
a diminuição do preconceito, porque muitos, Fábio, dos obesos, se sentem diferentes. Entendi. Ele vai para uma academia, ele não gosta de vestir aquela roupa, porque muitas vezes muita gente olha e critica. Então, não sabe o que realmente aquele paciente está sentindo, aquela dor no joelho, a dor na coluna, dor no quadril. Então, a obesidade é isso. Muitas vezes não é porque quer. É tendência genética, são hormônios. Mulheres que têm síndrome dos ovários policísticos, têm resistência à insulina, e insulina dá muito, insulina elevada na corrente sanguínea dá muito fome. Então, é isso aí que acontece. Doutor Eduardo Pachour, fiquei agora, doutor, com uma curiosidade, chegou o momento de eu perguntar ao senhor. Doutor, quando está diante de um paciente que ele precisa fazer a cirurgia bariátrica, é lógico que o senhor já fez todos os exames, todas as análises, e aquele paciente, ele é um paciente apto a uma cirurgia bariátrica. Aí, doutor, quando o senhor pergunta, como o senhor já perguntou a mim e perguntou às outras pessoas, quantos quilos você quer perder? Aí, quando a pessoa diz, lógico, doutor, eu vi que eu cometi, não sei se foi um erro, eu disse que só queria perder 20, eu nunca me esqueço. Eu era para ter dito que era para perder 30, e aí, doutor? Não, na minha prática, na minha clínica, primeiro eu quero saber o que o paciente deseja. Qual o desejo do paciente? Tem pacientes que têm 1,60 m e querem ter 48 quilos. Tem pacientes que têm 1,60 m e querem ficar com 85 quilos porque não se sentem bem. Então, existem cirurgias e cirurgias para cada tipo de paciente. Existe uma cirurgia que é mais simples, que o paciente só vai perder ali 60% do excesso de peso. Já existem cirurgias mais severas que o paciente chega a perder até 100% do excesso de peso. E existem outras técnicas, como o balão, como a cirurgia endoscópica, aquela gastroplastia pela boca, que já é para o paciente perder menos peso. Então, por isso que hoje, na minha prática, a satisfação do meu paciente, para mim, é a minha satisfação. O sucesso do meu paciente é o meu sucesso. Então, por isso que eu sempre busco tentar, porque hoje tem pacientes que não querem ficar muito magros. Então, eu concordo justamente, principalmente com o meu paciente, e depois eu vou tomar minhas indicações. Agora, Eduardo Pachour, doutor, há uma metodologia, eu sei que o senhor é um cirurgião fantástico, mas há uma metodologia, se eu digo, quero perder 30 quilos, aí o senhor vê que está tudo de acordo, os exames, tudo que o grande conhecimento que o senhor tem. Há uma metodologia para que se chegue a esse peso quando do ato cirúrgico? Eu sempre fiquei com essa impressão, eu digo, um dia eu vou perguntar ao doutor. Existe sim, nós como cirurgiões, principalmente um cirurgião que tem a formação mesmo em cirurgia bariátrica, existe uma hora que a gente deixa o estômago um pouco mais apertado, uma alça mais longa. Isso aí, um paciente que tem 200 quilos é diferente de uma cirurgia de um paciente que vai ter 90 quilos. Então, a gente faz uma desabsorção maior. Ou se a gente vai para uma cirurgia restritiva, que só vai restringir o estômago, como o sleeve. Então, existem cirurgias que eu vou deixar o estômago mais folgado. Então, vou deixar um estômago que o paciente coma 250 gramas. Já outros, eu vou deixar o estômago que o paciente coma 100 gramas, para perder mais peso. Então, existe, sim, realmente, uma variação, onde, por isso que, muitas vezes, eu procuro saber, porque isso aí eu vou imprimir na minha cirurgia, onde minha cirurgia, uma nunca vai ser igual à outra. Depende de cada paciente. Nós estamos ao vivo, agradecendo a grande audiência pelos canais agora, para toda a Paraíba, o 20 e o 520 da Claro, e aqui, ao meu lado, o grande cirurgião, conhecido, eu posso dizer, nacionalmente, o doutor Eduardo Pachour. Doutor Eduardo, é lógico que, devido ao trabalho que o senhor fez e faz, todo dia, todo momento, eu não sei nem como é que o senhor consegue salvar tantas vidas, mas graças a Deus consegue. Aí vem sempre aquela pergunta, doutor. Nessa época de Covid, algumas cirurgias, vamos dizer assim, eletivas ou necessárias, na área que o senhor realmente é extraordinário, elas estão tendo uma limitação? Como é que está funcionando agora, doutor? A gente passou um tempo sem operar no ano passado, mais ou menos de maio a junho, passamos um tempo sem operar.
Depois voltamos a operar esses pacientes. Em setembro, intensificamos muito. Foi, eu acho que um dos meses que mais operei aqui na Paraíba. Setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro ainda operei. Sendo que esse mês de fevereiro, a gente já botou o pé no freio. E teve tipos cirúrgicos que, assim, como uma cirurgia de hérnia de hiato, algumas cirurgias extremamente eletivas, essas cirurgias eu não estou realizando. Mas cirurgias bariátrica, num paciente diabético. Semana passada, Fábio, teve um paciente meu que, se operar, esse paciente muito conhecido na cidade dele, ele é dono de um hotel, era dono de um hotel, e há 5 dias antes ele contraiu o Covid, evoluiu para uma complicação e foi a óbito. Paciente hipertenso, diabético, onde, se eu tivesse operado esse paciente, a complicação do Covid teria, que saiu o estudo ontem na Obesity Surgery, iria reduzir em 70%. Só para você ter uma ideia, todos os meus pacientes que desenvolveram o Covid em pós-operatório, nenhum chegou a óbito. Interessante. Agora, vários pacientes eu já perdi, eu acho que mais de 15 pacientes em pré-operatório de cirurgia bariátrica que chegaram a óbito. Pacientes jovens, pacientes de 22 anos, 25 anos, pacientes idosos, como esse que eu ia operar. Então, isso está acontecendo muito. E a cirurgia bariátrica hoje é uma cirurgia essencial nesse tempo que vivemos, porque esse tempo não vai passar agora. Nós temos que ter hospitais habituados ao novo normal, com fluxo, onde eu mudei. Você ficou 2 dias internado. Tem pacientes meus que eu opero hoje, amanhã eles já vão estar em casa. São cirurgias que não sangram, são cirurgias rápidas. Hoje, a cirurgia bariátrica, a gente consegue desenvolver ela em 50 minutos. Então, são cirurgias que eu consigo liberar os pacientes no outro dia. E esses pacientes, com 15 dias, o fígado dele já vai estar menos inchado, já vai estar, as taxas dele já vão estar mais controladas. Onde, com 30 dias, a gente faz exames para o diabetes, as taxas normais, sem tomar remédio para a pressão. Então, é um paciente que vai estar mais seguro se contrair essa doença. Doutor Eduardo Pachu, vou contar para o nosso grande público e para o senhor também outra curiosidade. Doutor, vamos lembrar agora, 2 anos e meio atrás, na minha cirurgia. Eu fiz, a pedido do doutor também, pediu que eu escolhesse, eu fiz em Campina Grande. Aí eu me lembro até, doutor, que eu perguntei ao senhor, doutor, eu posso fazer aqui em João Pessoa ou em Campina? Aí o doutor disse, não, faça em Campina Grande, que eu moro ali pertinho na Prata, qualquer coisa eu corro lá. Aí eu fiquei com mais vontade ainda de fazer. Mas, doutor, deixa eu dizer uma coisa que eu nunca disse ao senhor, são coisas inéditas aqui na TV brasileira. Eu, quando acabei minha cirurgia, fiquei na casa de papai, lá em Campina Grande. Aí eu ficava no corredor andando, que é o melhor a se fazer, né, no pós-bariátrica. Aí eu andando no corredor, lá no 12º andar, doutor, ocorreu uma coisa incrível, o senhor vai saber agora. Um cidadão foi saindo de um apartamento vizinho ao de papai, onde eu estava nesse corredor andando. Vejam as coisas de Deus. Aí ele olhou assim para mim e disse, você fez uma bariátrica? Eu disse, fiz. Aí ele disse, com quem foi? Eu disse, Pachu. Aí ele disse, olha, eu vou lhe pedir uma coisa. Eu digo, peça, você vai entrar nesse apartamento, é o vizinho de papai. Você vai entrar nesse apartamento, tem uma família que está lá dentro. É o meu cunhado, novo, 24 anos, com quase 130 quilos, e ele estava assistindo o vídeo do senhor na internet. Ele disse, entre lá dentro, ele morre de medo de fazer a cirurgia. Doutor, quando eu entrei nessa sala, eles assistindo o vídeo do senhor, porta com papai. Foi incrível, ele não acreditou, ficaram com medo. Eu entrando daquele jeito, eu bem devagarzinho, caminhando, aí eu sentei lá, doutor, eu passei meia hora, eu gosto de conversar um pouco, eu passei meia hora conversando com ele, resumindo a história, o doutor acho que vai lembrar. Deu no outro dia, ele marcou uma consulta com o Pachu e fez a cirurgia, está super bem, já perdeu 60 quilos, doutor. Eu sei que o senhor não lembra, são muitos, mas foi uma das minhas indicações, doutor. Fico feliz, e eu tenho certeza que ele ficou mais feliz ainda. Ficou, não, e eu me lembro que a esposa dele, também nova, ela dizia assim, Fábio, ainda bem que você convenceu ele, porque uma das coisas que eu mais tenho vontade, desejo, era ter um filho.
e não podiam, ele muito novo e com obesidade muito grande. Aí eu disse, o caminho, primeiro lugar, Deus, segundo lugar, doutor Eduardo Pachu. Portanto, doutor Eduardo, assim, muito obrigado, primeiro, pelo senhor existir, viu, doutor? Rapaz, isso aí eu fico muito feliz. A infertilidade faz parte hoje de uma das indicações de cirurgia bariátrica. Então, os pacientes homens, eles têm espermatozoide de baixa qualidade. Muitas vezes os espermatozoides eles não conseguem nem migrar. E as mulheres, elas entram num ciclo anovulatório onde elas não ovulam. Então, a obesidade traz consigo 239 doenças associadas. 239. 239, entre vários cânceres. Hoje, no meu consultório também, teve uma jovem de 33 anos, obesa, com câncer de mama, onde a indicação cirúrgica dela era porque ela tinha tido câncer de mama. Doutor Eduardo Pachu, está chegando uma pergunta aqui interessante, eu vou sempre filtrando, já vou avisar. Perguntas de cunho político não entram nesse programa. O programa aqui é pela vida, é pela saúde. Doutor, aqui está dizendo o seguinte, é uma pessoa preocupada que está obesa, ele diz, doutor Pachu, o que é que eu vou fazer? A coisa está tão complicada, só estou podendo comer mortadela com caldo de cana. E aí, doutor, está complicado, não está a situação dele? Está complicado. Porque ele diz que já é obeso, mas a situação está difícil para todo mundo. Ele diz aqui, ainda bem que tem aqueles rodízios de caldo de cana. Doutor, me arrisca a dizer, a situação dele é muito delicada. Rapaz, nesse tempo de pandemia, comendo caldo de cana com mortadela... Com a Covid aí, hein, doutor? Ele não pode nem sair para caminhar direito, né? Então... Mas, de qualquer maneira, assim, são casos realmente assim bem complicados. Eu sei que os planos de saúde já cobrem, né? Há muito tempo até essa cirurgia, não é, doutor? Com certeza, os planos de saúde já cobrem há muito tempo, onde está no Ministério da Saúde agora, já para a cobertura da cirurgia metabólica. Claro, com essa pandemia, muita coisa parou, mas a partir de 2017, quando foi que começamos no Brasil, e já mais de 50 entidades no mundo já autoriza essa cirurgia metabólica. A Agência Nacional de Saúde, a ANS, ainda está em estudos. O Ministério da Saúde já autoriza, mas eles estão para cobrir. Sabe por quê? 43% da população obesa está no grau 1, associada à hipertensão e diabetes. Então, principalmente no tempo que vivemos hoje, quebra os planos de saúde tudo. Doutor, por exemplo, o meu caso, né, ainda em Manaus, depois aqui, eu vivia por várias vezes em hospital, a dor no fígado, a gordura. Imagine isso para um plano de saúde. Faz exame, volta, vai, toma uma injeçãozinha, volta para casa, 2 dias volta de novo e vai aparecendo tudo. A diabetes realmente é uma coisa terrível. Aí quando você faz a cirurgia, que restabelece os seus níveis, é lógico que isso desafoga em muitos planos de saúde. Portanto, qualquer plano de saúde hoje inteligente, como o da Unimed, João Pessoa, com certeza cobre essa cirurgia de forma integral, não é isso, doutor? E cobre, todo plano de saúde ele tem por obrigação cobrir qualquer plano. Desde que ele foi, plano de saúde ele tem a obrigatoriedade de cobrir plenamente essa cirurgia. No passado, Fábio, há mais ou menos 15 anos atrás, lá em Recife, quando eu estava, existia plano de saúde que obrigava o paciente a se operar. Obrigava, né, doutor? Um plano de saúde como o Sul América, ele pegava o paciente e botava o paciente para a gente operar. Porque ele vai gastar menos, ele vai gastar menos com consulta, com complicações, com internações, do que a própria cirurgia. Eu citei esse fato, plano de saúde, porque todos estão a observar que agora, durante a Covid, um plano de saúde passou a ser essencial, fundamental. Portanto, às vezes, muitos estão tendo essa visão de economizar em outras coisas, quando pode economizar e passar a ter um plano de saúde. Portanto, se você fuma, pare de fumar, invista num plano de saúde, por quê? O momento Covid está despertando também esse lado. E lembrando sempre que o nosso programa, que tem 1h30 de duração ao vivo, aqui pela TV Master, é o programa de saúde na TV brasileira
com maior duração, dedicado a salvar a vida. E daqui a pouquinho, no segundo bloco, já está aqui, evidentemente, a doutora Shirlene Gadelha, ela é diretora-geral do Hemocentro da Paraíba. E a gente sabe, dá para perceber, a situação é urgente. O Hemocentro precisa de sangue para salvar outras pessoas. Sabemos que a situação é delicada, são muitas pessoas também pela situação Covid, precisando de sangue, precisando sobreviver. Portanto, daqui a pouco ela vai dar esse recado e vai explicar tudo direitinho ao nosso grande público. Doutor Eduardo Pachu, a gente está chegando praticamente no final. Doutor Eduardo, eu reservei algumas fotos. Essas fotos no final são fotos, assim, inclusive de pessoas alegres, sem máscara, pensando no futuro. A gente sempre tem que pensar no futuro. É lógico que agora é todo mundo de máscara. Se tomou vacina, não importa. As nossas máscaras estão aqui, obviamente. Daqui a pouco a gente vai ter um intervalo comercial e tudo aqui vai ser higienizado para irmos para o segundo bloco. Portanto, doutor, nós queríamos essa mensagem, a Paraíba, o Brasil e o mundo através da internet, que é essa mensagem positiva do senhor nesse final de programa, do primeiro bloco apenas, Saúde Master. Pois é, Fábio, a gente espera que o Brasil, o mundo, termine o ano bem. Tenho plena convicção que, maior do que Deus ninguém, que todos nós passamos por isso e será história para o futuro. Então, quero dizer a vocês, tome os cuidados necessários. Realmente, chegou a hora da gente evitar certos tipos de aglomerações e pedir sempre a Deus proteção em tudo que for fazer. Doutor Eduardo Pachu, mais uma vez, assim, agradecendo de coração. Sempre quando o senhor pode vir, eu sei que o tempo é muito complicado e delicado, mas o senhor sempre atendendo. E, doutor, por favor, Gil, se possível, em câmera aberta, uma característica aqui, para a gente encerrar o bloco, que eu quero falar para o senhor, que eu sempre admirei. Aquele ato pode parecer simples, do senhor sempre buscar o paciente para entrar na clínica do senhor, isso já começou de início a fazer uma grande diferença. Aí a gente já vai vendo o extraordinário ser humano que o senhor é. Muito obrigado, doutor. Eu que tenho a agradecer, agradeço ao programa Saúde Master. Quero deixar vocês também à vontade nas minhas redes sociais, a perguntas. Dizer que você presta um grande trabalho à população, Fábio, trazendo sempre grandes nomes da medicina paraibana, regional do todo o Nordeste aqui. Tiveram com vocês cirurgiões, amigo meu, lá de Recife, doutor Euclides, um exímio cirurgião robótico, hoje um dos chefes do português. Falou muito aqui, lógico, do senhor, ou seja, falou que o senhor, aquilo que a Paraíba e o Brasil sabem, que o senhor é um cirurgião realmente. Repeti essa palavra várias vezes hoje, mas porque faz jus. É um cirurgião extraordinário, doutor Eduardo. Eu só tenho a agradecer aos elogios e dizer que seu programa também é muito importante para a Paraíba. Obrigado. Para que a gente possa contribuir com pequenos atos à população em geral, que muitas vezes são leigos no assunto da saúde. Ô, doutor, lógico que para encontrar o senhor é só colocar, né? Hoje tem, o que não faltam são materiais, informações na rede social, colocar Eduardo Pachu, então tem a clínica também, né, doutor? Hoje é clínica Dr. Eduardo Pachu também, que realizamos vários tipos de procedimentos, desde a endoscopia até as cirurgias. E pode colocar meu nome aí que vai aparecer. Vai aparecer. Aí o senhor está com a clínica em Campina, atende também aqui em João Pessoa, parece-me que é na sexta, né, doutor? Aí opera na quinta, opera... Doutor, já está com um jatinho para fazer esses deslocamentos, porque está ficando complicado, não está, doutor? Rapaz, hoje procuramos sempre... Eu acho que o grande diferencial do cirurgião bariátrico, Fábio, é estar perto do paciente. Verdade. Porque isso aí também, lá no Hospital das Clínicas, onde eu fiquei também um tempo tocando a obesidade, 60% a 70% dos pacientes perdem segmento.
É mesmo? 60% a 70% dos pacientes perdem segmento. E esse talvez seja o maior gargalo do paciente voltar a ganhar peso. Então, eu fiz diferente. Quando eu voltei para Paraíba, eu voltei por causa do meu pai, que é cirurgião em Campina Grande. Então, eu disse, meu pai queria que eu viesse de todo jeito. Então, voltei e fiz diferente. Fui atender em toda a Paraíba. Toda a Paraíba, foi isso. Hoje eu atendo aqui em João Pessoa, geralmente eu atendo nas quintas e sextas, ou opero quinta e atendo na sexta. Atendo em Campina Grande, onde sempre, geralmente, fico a semana, faço endoscopia também, sou endoscopista. E atendo em Souza, Patos e Serra Talhada também. Doutor, e uma coisa só para encerrar, hoje, finalmente, eu já conhecia pelas redes sociais, a sua esposa está aqui, ela é médica também, está gestante também, né, doutor? Ou seja, muitos motivos de alegria. Com certeza, que Deus possa nos iluminar cada vez mais. Como é o nome dela, doutor? Doutora Jaqueline. Depois eu vou querer a doutora aqui também, na bancada do Saúde Master. Ela vai decidir aí com o Pachu e brevemente, se Deus quiser, vai estar aqui. Obrigado, doutor. Só tenho a agradecer a você. Nós vamos para um pequeno intervalo comercial, não saiam daí, daqui a pouco o segundo bloco ao vivo do programa 88 Saúde Master pela TV Master.